Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje para poder continuar no desafio de ler a Bíblia completa por durante um ano. Hoje nós vamos iniciar um novo livro da Bíblia, nós vamos iniciar o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Nós vamos ler hoje do capítulo 1 até o capítulo 3 do livro de Marcos, beleza? Então já pega aí a tua Bíblia para a gente poder dar início aqui com a leitura nesse dia de hoje. Capítulo 1. Começo da boa notícia de Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que eu envio o meu mensageiro na tua frente para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: Preparem o caminho do Senhor, endireitem suas estradas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao encontro de João, confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava, depois de mim vai chegar alguém mais forte do que eu, e eu não sou digno sequer de me abaixar para desamarrar as suas sandálias. Eu batizei vocês com água, mas ele batizará vocês com o Espírito Santo. Trazendo aqui, gente, uma breve explicação que a própria Bíblia traz para a gente aqui do início do capítulo 1, do livro de Marcos, diz o seguinte: a pregação de João Batista é grande advertência. Então, João Batista ele é enviado para anunciar algo que vai advertir todas as pessoas. Ele anuncia a vinda do Messias, que vai provocar uma grande transformação. É preciso estar preparado, purificando-se e mudando o modo de ver a vida e de vivê-la. Então, João Batista vem pregar o Evangelho de Jesus, pois eles precisam estar preparados para a vinda desse Messias, pois ele causa transformação, ele traz vida nova. E essa transformação acontece até nos dias de hoje. Por isso a importância de sempre buscar viver o Evangelho do nosso Pai, o Evangelho de Jesus, pois só aqui vamos encontrar a vida verdadeira. Versículo 9. Nesses dias, Jesus chegou de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no rio Jordão. Logo que Jesus saiu da água, viu o céu se rasgando e o Espírito como pomba desceu sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti encontro o meu agrado. Em seguida, o Espírito impeliu Jesus para o deserto, e Jesus ficou no deserto durante 40 dias, e aí era tentado por Satanás. Jesus vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus voltou para a Galileia, pregando a boa notícia de Deus. O tempo já se cumpriu e o reino de Deus está próximo. Convertam-se e acreditem na boa notícia. Então olha para você ver. O tempo já se cumpriu e o reino de Deus está próximo. Então o reino do Senhor, o reino dos céus, a vinda do nosso Senhor Jesus, apesar de aqui estar falando, especificamente da primeira vinda de Jesus, mas é importante nós refletirmos também que essa palavra ela nos liga até nos dias de hoje. Jesus vai vir pela segunda vez para separar os bens dos maus, os justos dos injustos. E ele nos chama à conversão, a acreditar na palavra dele e a viver aquilo que ele nos ordena. Pois se nós amamos a Deus verdadeiramente, nós seguimos os mandamentos dele. Então vamos nos converter, parar de viver no pecado e começar a viver as vontades, os propósitos de Deus. Ao passar pela beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e o seu irmão André. Estavam jogando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse para eles: Sigam-me e eu farei vocês se tornarem pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, Jesus viu Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes. Jesus logo os chamou e eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo a Jesus. Foram à cidade de Cafarnaum e no sábado,
Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus ensinava como quem tem autoridade e não como os doutores da lei. Nesse momento estava na sinagoga um homem possuído por um espírito impuro, que começou a gritar: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus ameaçou o espírito impuro: Cale-se e saia dele. Então o espírito impuro sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu dele. Todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: O que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos impuros, e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a redondeza da Galileia. Saíram da sinagoga e foram logo para a casa de Simão e André, junto com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo eles contaram isso a Jesus. Jesus foi aonde ele estava, segurou sua mão e ajudou a se levantar. Então a febre deixou a mulher e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levavam a Jesus todos os doentes e os que estavam possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu na frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de vários tipos de doença e expulsou muitos demônios. Os demônios sabiam quem era Jesus e por isso não deixava que eles falassem. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Olha para você ver. Jesus, o dono de todas as coisas, o Todo-Poderoso, aquele que morreu para nos salvar, esse que era Deus encarnado, esse rezava. Se esse Jesus, se esse Deus, que é um mistério, né, tão grande, que ele é Pai, Filho e Espírito Santo, mas mesmo assim, ele se humilhou, ele se tornou humilde e mesmo assim ele rezava, por que nós, meros mortais, também não devemos rezar? Se Jesus rezava, por que nós não devemos rezar? Por isso, Jesus nos mostra que a oração é para todos. Nós devemos orar, nós devemos rezar, pois sem isso nós não nos conectamos com o Pai. Sem isso nós não estamos intimamente ligados a Ele, pois precisamos crescer na intimidade com Jesus, ser amigo dEle, viver na vontade dEle, pois é só na intimidade com Jesus que nós vamos alcançar a vida eterna, pois assim nós nos tornamos amigos dEle, pois é fenomenal, cara, é fenomenal. Por isso vamos buscar a intimidade com o Senhor. E nós só vamos alcançar essa intimidade com uma profunda vida de oração. Simão e seus companheiros foram atrás de Jesus e quando o encontraram disseram: Todos estão te procurando. Jesus respondeu: Vamos para outros lugares, as aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E Jesus andava por toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Um leproso chegou perto de Jesus e pediu de joelhos: Se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus ficou cheio de ira, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fique purificado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem ficou purificado. Então Jesus o mandou logo embora, ameaçando-o severamente: Não conte nada para ninguém. Vá pedir ao sacerdote para examinar você, e depois ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para que seja um testemunho para eles. Mas o homem foi embora e começou a pregar muito e a espalhar a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ele ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte as pessoas iam procurá-lo. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo na cidade de Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que Jesus estava em casa. E tanta gente se reuniu aí que já não havia lugar nem na frente da casa. E Jesus anunciava a palavra. Levaram então um paralítico carregado por 4 homens, mas eles não conseguiam chegar até Jesus,
por causa da multidão. Então fizeram um buraco no teto, bem em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram à cama em que o paralítico estava deitado. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Olha para você ver. Essa palavra nos ensina muito. Nos mostra que aqueles que estão ao nosso redor pode nos levar para mais próximos de Deus. Os nossos amigos são importantes. Saber andar com boas pessoas, pessoas que estão buscando a presença do Senhor, isso é muito importante, pois é muito fácil encontrar aí pessoas que se dizem amigas, que vão nos afastar de Jesus, que vão nos levar para o caminho do pecado, no caminho da prostituição, no caminho das drogas, nos caminhos dos desejos carnais, de viver tudo aquilo que o Senhor não gosta, daquilo que o Senhor não agrada. Porém, a Bíblia nos mostra que é importante nós termos pessoas ao nosso redor que vão nos aproximar de Jesus. Porque esse paralítico aqui foi por causa dos amigos deles que levaram ele até Jesus, e por causa da fé que eles tiveram, Jesus foi lá e curou aquele paralítico. Olha para você ver a importância das pessoas que estavam ao redor desse paralítico. Talvez se ele estivesse ali com pessoas que não estivessem buscando ao Senhor, ele nunca seria curado. Mas ele estava ao redor de boas pessoas que o levaram até Jesus. Como estão as suas amizades? Você tem amigos que te afastam do Senhor ou você tem amigos que te levam até Jesus? Busque cultivar amigos que te levam até Jesus, que te levam até o reino do céu. Olha para você ver a importância de boas amizades. Ora, alguns doutores da lei estavam aí sentados e começaram a pensar: por que este homem fala assim? Ele está blasfemando, ninguém pode perdoar pecados, porque só Deus tem poder para isso. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: por que vocês pensam assim? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, pegue a sua cama e ande? Pois bem, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse Jesus ao paralítico: eu ordeno a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E todos ficaram muito admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Jesus saiu de novo para a beira do mar, toda a multidão ia ao seu encontro, e Jesus os ensinava. Enquanto ia caminhando, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse para ele: siga-me. Levi se levantou e o seguiu. Mais tarde, Jesus estava comendo na casa de Levi. Havia vários cobradores de impostos e pecadores à mesa com Jesus e os seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que Jesus come e bebe junto com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu e respondeu: as pessoas que têm saúde não precisam de médico, mas só as que estão doentes. Eu não vim para chamar justos, e sim pecadores. Então olha para você ver. Jesus veio para salvar você que está no pecado. Jesus veio para salvar a mim que estou no pecado. Ele não ama o pecado, porém ele ama o pecador. Ele ama você e ele quer a sua conversão. Ele não veio aqui nesse mundo à toa. Ele veio para morrer e nos salvar do pecado, nos salvar dessa vida de escravidão que nós vivemos todos os dias diante do pecado. Porém, ele nos chama a abandonar essas coisas ruins, abandonar de fato esse pecado, se converter, mudar a rota e olhar para ele. Ele é a nossa salvação. Por isso, deixe esse pecado, deixe esse mundo, essas coisas de lado e vamos olhar para Jesus, pois é nele que nós vamos encontrar a nossa cura, é nele que vamos encontrar os nossos milagres. Seja eles espirituais, seja eles carnais, seja eles o que for, a nossa cura, a nossa bênção está em Jesus. Os discípulos de João Batista e os fariseus estavam fazendo jejum. Então alguns perguntaram a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus fazem jejum e os teus discípulos não fazem? Jesus respondeu: vocês acham
que os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está presente, os convidados não podem fazer jejum, mas vão chegar dias em que o noivo será tirado do meio deles. Nesse dia, eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano em roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano e o rasgo fica maior ainda. Ninguém coloca vinho novo em barris velhos, porque o vinho novo arrebenta os barris velhos, e o vinho e os barris se perdem. Por isso, o vinho novo deve ser colocado em barris novos. Num dia de sábado, Jesus estava passando por uns campos de trigo. Os discípulos iam abrindo o caminho e arrancando as espigas. Então os fariseus perguntaram a Jesus: Vê, por que os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido em dia de sábado? Jesus perguntou aos fariseus: Vocês nunca leram o que Davi e os seus companheiros fizeram quando estavam passando necessidade e sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote. Comeu dos pães oferecidos a Deus e os deu também para os seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: O sábado foi feito para servir ao homem, e não o homem para servir ao sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Capítulo 3. Jesus entrou de novo na sinagoga, onde estava um homem com a mão seca. Havia aí algumas pessoas espiando para verem se Jesus ia curá-lo em dia de sábado, e assim poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levante-se e fique no meio. Depois perguntou aos outros: O que é que a lei permite no sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou matá-la? Mas eles não disseram nada. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eles eram duros de coração. Depois disse ao homem: Estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela ficou boa. Logo depois, os fariseus saíram da sinagoga e, junto com alguns do partido de Herodes, faziam um plano para matar Jesus. Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia. E também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e da Sidônia, foi até Jesus porque tinha ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que arrumassem uma barca, para ele não ficar espremido no meio da multidão. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal se jogavam sobre ele para tocá-lo. Olha para você ver, as pessoas estavam tão feridas, tão doentes, seja elas doenças físicas, seja elas doenças espirituais, que a única salvação da vida delas era se entregarem verdadeiramente nos colos de Jesus. Aqui como fala, né? De algum mal se jogavam sobre ele para tocá-lo. Então a Bíblia nos mostra, a palavra de Deus nos mostra que nós devemos nos jogar-se de cabeça, jogar-se nos braços do Senhor, pois somente Ele é capaz de curar as nossas feridas. Por isso, se você está passando por alguma dificuldade, seja alguma dificuldade financeira, seja alguma dificuldade no seu relacionamento, no seu casamento, seja alguma dificuldade com os seus filhos, seja algumas dificuldades de saúde, seja até mesmo alguma dificuldade de pecado, Jesus vem nos mostrar que Ele quer que nós nos entregamos verdadeiramente nos braços dEle. Não se preocupar com as coisas que tentam nos afastar dEle. Não se preocupar com aquilo que tira a nossa paz. Não se preocupar, pois Ele pode cuidar de tudo, mas Ele te quer de verdade. Ele não te quer por metade, não. E Ele nem te quer de mentira. Ele não quer você só a pontinha do pé, só um pouquinho da mão.
só a pontinha do dedo. Não, Jesus ele te quer de verdade, pois aquelas feridas, aquelas dores que você sente, você sabe o que é. Você sabe. Aquelas dores que você sente, Jesus é capaz de curá-la e restaurar a sua vida. Mas ele te quer de verdade. Ele quer que você se jogue de verdade na presença dele. Então se jogue, não tenha medo. Jesus pode curar tudo dentro da sua vida. Vendo Jesus, os espíritos impuros caíam a seus pés gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Jesus subiu ao monte e chamou os que desejava escolher, e foram até ele. Então Jesus constituiu o grupo dos 12, para estivessem com ele para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Constituiu assim os 12. Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Jesus foi para casa e de novo se reuniu tanta gente que eles não podiam comer sequer um pedaço de pão. Quando souberam disso, os parentes de Jesus foram segurá-lo, porque eles mesmos estavam dizendo que Jesus tinha ficado louco. Alguns doutores da lei, que tinham ido de Jerusalém, diziam: Ele está possuído por Beelzebu, e também é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Então Jesus chamou as pessoas e falou com parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide em grupos... Se um reino se divide em grupos que lutam entre si, esse reino acabará se destruindo. Se uma família se divide em grupos que brigam entre si, essa família não poderá durar. Portanto, se Satanás se levanta e se divide em grupos que lutam entre si, ele não poderá sobreviver, mas também será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar suas coisas, se antes não amarrar o homem forte. Só depois poderá roubar a sua casa. Eu garanto a vocês, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como as blasfêmias que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, pois a culpa desse pecado dura para sempre. Jesus falou isso porque estavam dizendo: ele está possuído por um espírito impuro. Nisso chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor de Jesus. Então lhe disseram: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. Jesus perguntou: Quem é minha mãe e meus irmãos? Então Jesus olhou para as pessoas que estavam sentadas ao seu redor e disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então olha para você ver, aqueles que fazem as vontades de Jesus, esses fazem parte da família de Jesus. Eu tenho certeza que você quer fazer parte da família de Jesus, né? Por isso, vamos seguir aquilo que ele nos ordena. Vamos seguir os mandamentos de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo e todos os outros mandamentos. Pois, se nós amamos Jesus verdadeiramente, nós seguimos esses mandamentos. Amém? E assim, né? Obviamente, a gente participa da família dele. Muito obrigado pela tua presença no dia de hoje. Deixa eu só colocar o lápis aqui para não perder a leitura. Amanhã estamos de volta, tá bom? Um beijo, um grande abraço para você. Até mais. Tchau, tchau.